E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Lee, um jovem estudante do ensino médio que tinha uma vida normal e tranquila. Porém, isso tudo para ele era muito chato, até que um dia sua vida muda completamente quando misteriosamente aparece um círculo mágico na sua sala de aula. E quando ele olha ao redor, o tempo estava parado e logo após isso ele é mandado para outro local com algumas pessoas na sua frente. Mas ele não entendia nada do que eles estavam falando até que um deles usa uma magia, e com isso ele começa a entender a fala deles, e logo ele descobre que está no covil do dragão vermelho, e com isso ele percebe que está em outro mundo de fantasia. Ele foi invocado apenas para mostrar que o clã vermelho é capaz de usar magia de transporte, mas teve um problema: o dragão vermelho só pensou em trazer ele para seu mundo, mas não em levá-lo de volta, pois essa magia ainda não foi criada. Isso pode levar uns 50 anos para completar ela, mas tem uma segunda maneira dele voltar, onde ele tem que abrir o portão dimensional sozinho para voltar para sua casa, e com isso ele tem que se torna um poderoso mago para que possa abrir o portão, e com isso o dragão vermelho coloca nele um cristal de mana onde ele é capaz de usar magia pelos próximos 200 anos. E agora ele está decidido a aprender a usar magia, e sua professora é uma garota que é membro do clã do dragão de prata. Após um treinamento infernal, ele já estava conseguindo usar algumas magias e também aprender a lutar, e após alguns dias ele consegue terminar seu treinamento, mas ele ainda nem estava perto de conseguir abrir o portal. Mas ele acaba descobrindo sobre um método de aumentar mais seu poder, onde ele tem que encontrar pedaços do coração de um poderoso dragão que morreu, que está espalhado pelo mundo. E agora ali começa uma nova aventura para encontrar os pedaços do coração do dragão e se tornar um mago incomparável, e com isso ser capaz de voltar para sua casa. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Gang, um jovem comum, nascido em um orfanato e não sendo bom em particularmente nada. Devido a isso ele vinha trabalhando meio período em uma loja de conveniência, e já que não via necessidade de falar muito ele preferia ficar calado, tendo os mesmos dias repetido dia após dia. Mas existia uma coisa diferente sobre ele, era que ele todos os dias sempre tinha um mesmo sonho, e isso já acontecia há 17 anos. Alguns ficariam loucos com isso, mas para ele, que tem uma vida miserável em um quarto minúsculo e com um trabalho tedioso, esse seu sonho era seu único refúgio. A primeira vez que ele teve esse sonho foi quando ele ainda estava no orfanato. Nesse sonho ele foi jogado em um lugar estranho, e nesse lugar ele via uma construção incrível. Após caminhar até lá, como se ele estivesse possuído, lá ele conheceu uma mulher estranha usando uma máscara de raposa. Enquanto ele seguia essa mulher, um grande salão apareceu, e todos lá estavam usando máscaras, e eles estavam jogando um jogo, e nesse sonho ele parecia um adulto e usava as mesmas roupas estranhas deles, assim como uma máscara da sua escolha. Mesmo que ele tenha conhecimento de que aquilo era um sonho, ele sentia como se tivesse na realidade, já que tudo era tão surreal. Ele se nomeou como Homem-Neve e assim se tornou essa pessoa daquele dia em diante, e para sua surpresa ele também iria jogar, onde ele se depara com uma tela de seleção de personagem. Já que era apenas um sonho, ele não se importou. Após selecionar tudo, o seu personagem foi criado. Aquele foi o dia em que seu primeiro jogo começou. Os outros mascarados pareciam ser experientes no jogo, e logo eles chegaram na fase final. Ele ficava impressionado com a realidade, e a partir daquele dia ele sempre voltava e jogava juntos, até que um dia ele acabou se tornando a peça do tabuleiro do jogo, e a partir daí ele vai ter que trilhar um novo caminho em busca de terminar esse jogo e se vingar daqueles que o jogaram neste lugar. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Lehan, onde ele era um estudante que passava seus dias aprendendo várias coisas em vários cursinhos, e após muito tempo ele finalmente conseguiu se graduar, acreditando ter se livrado dessa prisão. Ele estava decidido que ia viver agora sua vida do seu próprio jeito e não entraria mais em uma escola. No entanto, quando estava voltando para sua casa, um caminhão desgovernado vem em sua direção, acabando perdendo sua vida. Ele estava bastante triste, pois toda a sua dedicação foi jogada no lixo, mas para sua surpresa, após abrir seus olhos novamente, ele descobre que reencarnou com todas as suas memórias. Ele nasceu como o terceiro filho da maior família de magos do Império. Inicialmente ele acreditava estar sendo recompensado pelo seu trabalho duro na sua vida passada, tendo a chance de viver uma vida tranquila. Porém ele estava totalmente enganado. A primeira regra da sua família era que o primeiro filho tinha tudo, e o restante dos filhos tinham que encontrar seu próprio caminho na vida. Por sorte, sua família ainda dava
suporte para o que ele queria aprender. Com isso ele decidiu se tornar um mago. E sem escolhas ele teve que retornar para seu pesadelo novamente, uma escola de magia. Essa é a melhor escola de magia do Império, onde os estudantes têm que se virar sozinhos. Não importa se é nobre ou um plebeu, todos recebem o mesmo tratamento, sem escolhas para se tornar um grande mago nessa nova vida. Le-Han vai ter que trilhar um novo caminho nesta escola, que é totalmente diferente de todas, onde os alunos têm que conseguir tudo sozinho, até mesmo comida. Monstros podem aparecer em qualquer lugar, e os professores são malucos. Mesmo assim ele está decidido que não vai desistir, e vai sobreviver todos os anos para conseguir completar seu novo sonho. Agora nesse próximo mangá a história segue com o protagonista, conhecido como Jang Kyung, um jovem que amava idols, porém ele tem sua vida social arruinada quando ele faz uma entrevista e acaba falando uma coisa errada. A partir desse dia, ele se trancou em seu quarto e sua nova paixão agora são as garotas 2D, que não é capaz de trair ele. Um dia, quando um mosquito entra em seu quarto e ele tenta matá-lo, uma luz misteriosa aparece diante dele. Logo após isso ele é mandado para outro local no meio do céu e rapidamente ele é enviado para o chão. Após esses eventos, ele se depara com uma jovem garota na sua frente, falando que finalmente invocou algo e se ajoelha, agradecendo por ter respondido à sua invocação. Inicialmente Jang Kyung acredita que está sonhando. Pouco tempo depois ela pede que ele use seu poder para derrotar um enorme monstro que está no céu. Mesmo conseguindo conversar livremente, ele acredita que isso é um mundo de fantasia onde só ele poderia sonhar assim. E com isso ele vai em direção ao monstro, e após balançar seu braço em sua direção, uma enorme energia aparece e massacra o monstro. Mesmo ela acreditando que ele é apenas um idiota, após ver a enorme explosão ela acha que ele tem um enorme poder. Após esses eventos ela se revela ser uma invocadora aprendiz e fala que Jang Kyung é um feiticeiro por causa da poderosa magia que ele usou. Após conversarem um pouco ela decide que vai mandá-lo de volta ao seu mundo, e após usar sua magia ele acaba acordando em seu quarto novamente. Com isso ele acredita que tudo foi apenas um sonho, porém após ser invocado para esse mundo novamente ele começa a acreditar que isso é mais que um sonho, e sim outro mundo de fantasia, e agora sua nova missão é salvar esse outro mundo ao lado da sua nova companheira. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história inicia em um mundo onde existe uma lenda do Santo Graal, um objeto que permite que um único desejo seja realizado, não importa qual seja. E agora a história segue com o protagonista, um assalariado, que teve sua esposa e filha assassinadas. Um dia no aniversário da sua esposa, ele sai mais cedo do trabalho para comprar algumas coisas para fazer uma refeição em lembranças delas. E na sua casa, enquanto escrevia em seu diário, muito triste querendo ver elas novamente, mais uma vez uma luz estranha aparece, e tudo que ele já tinha escrito em seu diário acaba sumindo e uma nova frase aparece em meio das páginas em branco. Você pode vê-las novamente. De começo ele não acredita, mas após ver que novos eventos futuros escritos nas primeiras páginas aconteceram sem erros, com isso ele começa a acreditar que esse diário prevê o futuro. E no dia 18 de setembro, estava escrito que ele ia entrar em um mundo paralelo. Quando chega a hora exata ele acaba sendo mandado para outro mundo, junto com outras pessoas. Ao chegar lá uma mensagem de tutorial aparece, e como estava escrito tudo isso no diário, ele já sabia que nesse novo mundo ia aparecer como um jogo. Como ele já sabe sobre vários eventos futuros, ele consegue derrotar os monstros e ganhar novas habilidades primeiro. Agora, com conhecimento sobre tudo que irá acontecer, ele escolhe os melhores caminhos para ganhar várias habilidades poderosas, e com isso possa lutar nesse jogo de sobrevivência em busca de reencontrar sua filha e esposa novamente.